Hoje, em Mestre do Metal, o mago da metalurgia Ian Russell transforma um Dorebug 1970. Eu tenho um veículo esquisito na oficina. O Victor aparece com os seus planos e eu tenho as peças para torná-los realidade. Tem um horto às margens da rodovia em Los Angeles. Precisamos construir um veículo de marketing para circular por aí. Mas o excêntrico cliente de Ian não vai facilitar as coisas. Então eu olhei para ele e disse, peraí, eu vou dirigir um caixote com meu letreiro? Eu acho que qualquer coisa pode acontecer. Tem que ser um espetáculo sem regras. Eu tô amarradão nisso. À medida que a construção avança, Ian e Victor tentam levar o projeto a um nível mais alto. Eu estava pensando, ei, vou aprontar para esse cara. Mas o Ian é mais esperto que eu. Se ele quer ir até o limite, ok, eu vou. Mestre do Metal. Meu amigo Victor não é o típico admirador de carros. Eu construí mais coisas para ele do que consigo lembrar. Tudo, desde carros customizados a elementos arquitetônicos. Nada para ele é básico. Quando o Victor chega, ele vem com tudo. Tem uma grande ideia, quer fazer outro projeto e é sempre um pouco diferente do que fizemos antes. Eu sei que você não planeja muito, mas eu baixei uma série de planos que quero que você veja. Ok. Eu quero que seja fora do comum. A outra noite eu estava pensando num projeto que eu preciso. Eu tenho uma locadora de plantas e flores e quero um carro pequeno que chame atenção para o negócio. Algo que as pessoas vejam e pensem, nossa, que coisa legal. Se o Victor quer chamar atenção, veio ao lugar certo. Eu já vi algumas fotos, mas nunca soube qual era o nome. É basicamente um pequeno utilitário. Acho que o mais legal nesse projeto é porque é um kit car dos anos 70. Eu já tinha visto algumas fotos, mas nunca vi um ao vivo. Quando eu levei para o Ian, sabia que ele ia querer fazer isso. E eles te deram todas as dimensões e especificações. Todas as dimensões, mas lembre-se, como em tudo que fazemos. Isso não significa nada. Significa que alguém construiu algo assim, então o nosso não pode ser igual. Vamos pegar os planos e dar uma viajada neles. Vai ser totalmente disco. Acho que vai ficar bem legal. Não sei o que podemos usar, não sei que tipo de fundação ou o que é isso. Se quer saber, eu tenho uma Kombi que já foi encurtada. Talvez funcione perfeitamente. Beleza. Alguém já cortou pela metade. Eles É encurtaram. perfeita, cara. Agora eu entendi o que você quis dizer. Essa é uma Kombi 1968. Olha, Ian, tem uma pergunta. O que você estava pensando quando comprou essa coisa? O que você vai fazer com isso? Não é meu não. É para outro cliente. Ele é quase tão excêntrico quanto você. Então, sabe, parece um carro de palhaço maluco. Temos planos. O meu amigo Mark trouxe uma Kombi do Canadá. Eu tô fazendo um projeto para ele e eu só vou usar a chapa externa de metal. Nós vamos usar as peças que sobraram. Ele usou o chassi encurtado e modificou. Acho muito legal, porque nada é desperdiçado. Provavelmente vai ter que alongar, não é? Eu acho que sim, é muito curto. O bom desse chassi é que ele tá intacto. Eu vou alongar e, conforme for, decido as dimensões da carroceria. Volte quando estiver todo cortado e decidiremos o que fazer. Vamos cortar e transformar em alguma coisa melhor. Qualquer coisa pode acontecer agora. Ele tem um ponto de partida, mas quem sabe pra onde vamos? Eu vou cortar e ver no que vai dar. Valeu, já tá bom aí. Sai fora. Viu só? É como cortar uma fatia de pão. É o mesmo conceito, só que um pouco maior. Isso aqui não é um Fusca, é pesado. Afinal de contas, era um veículo comercial. E fizeram com metal pesado. Agora eu finalmente entendi por que é tão difícil cortar.
Dá pra ver que esse chassi já rodou muito, mas ainda tá em bom estado. É o novo chassi flexível, pra suavizar os solavancos. Isso aqui já tá pronto, baby. É só mandar ver. É uma Kombi antiga, eu não sei o que vai ser. Já rodou bastante, mas é fácil de consertar. Isso é que interessa. O que tá me incomodando agora são esses pneus pra neve. Eu peguei esses pneus e rodas porque eles têm um visual antigo, com as letras brancas. Isso é essencial, porque dá pra começar a desenhar as linhas de como vai ficar em função do diâmetro e da largura do pneu. É claro que no momento tá parecendo esquisito. Eu ainda tô no começo. Vamos ver no que dá. Essa Kombi estava equipada com pneus de neve, pneus radiais esquisitos e desgastados. Eu tô colocando uma roda customizada com pneus de perfil baixo. Fica bem melhor. É a fórmula típica do Hot Rod. Você muda a combinação de roda e pneu e tem um carro totalmente diferente. Tá bem melhor. Depois eu vou cortar o chassi, esticá-lo e decidir o entre-eixos. Foi um bom primeiro dia. Eu vou fazer isso e falar com o Victor quando ele voltar aqui. É preciso pensar antes. Eu tava dando uma olhada nos planos e tentando encontrar um ponto de partida. O detalhe legal é que, na verdade, eu tô construindo uma carroceria do zero. É um design super simples, mas eu ainda não fiz desse jeito, e é isso que importa. Quando a gente olha a forma como foi construído, vê que usaram painéis de espuma e fibra de vidro. Mas a minha ideia é construir uma estrutura em perímetro, como um esqueleto de tubo de 1 polegada. Vai ser muito mais fácil estruturar, vai ficar parecido com uma gaiola, e depois vou revestir com chapa de alumínio. A ideia dessa estrutura é eu poder fazê-la de forma tridimensional e posicioná-la sobre os pneus, só para ver como é que fica na posição. Tá parecendo centrado no chassi. Assim que eu estabelecer o entre-eixos, preciso determinar a altura do teto, o comprimento total e o mais importante para mim, que é o ângulo do teto e o ângulo do para-brisa. Esse tubo vai representar a altura do teto. Vamos ver onde estamos. Isso vai nos dar uma noção definitiva. A prioridade era determinar a altura do teto. Então, no momento, a ideia é fazer a traseira alta e a frente inclinada. Esse é o visual. Já tá parecendo uma nave espacial. É um bugre lunar. Acho que eu tô na direção certa. Vai ser um veículo tipo ficção científica, de desenho animado, extraterrestre, com aquela vibe disco-funk. Esses são os parâmetros. Eu coloquei uma grua de motor na traseira, só para poder levantar e abaixar a altura do teto, sem ter muito trabalho. Se eu estivesse construindo de acordo com o plano, eu estaria medindo. Eu estou tentando usar o plano como um modelo base que eu vou modificando. É como desenhar em 3 dimensões, entende? Se houvesse um programa CAD lá atrás, na Idade da Pedra, daria nisso. Eu estava pensando em coisas estranhas, tipo se estivesse no deserto, em uma paisagem lunar. Esse aí seria o veículo ideal. O importante não é só medir, é ver se fica bom. Eu acho que o material da carroceria está ótimo. Eu estou fazendo a estrutura com tubo de 1 polegada. Como a distância entre eixos vai ser mais longa, eu vou esticar para fora do chassi e continuar. É uma estrutura única, então a carroceria inteira é uma estrutura tubular que se sustenta, mas assim que você remove os outros 3 lados do tubo, tem apenas a parte inferior, que parece um trampolim. A minha ideia é reforçar tudo. Em vez de um tubo retangular de 1 por 3, eu vou botar um quadrado de 4 por 4 que vai se sobrepor à estrutura, esconder as imperfeições das dimensões e ser super forte. Olha, mamãe, o chassi não flexiona. Tá bem rígido. Agora a suspensão funciona e ele não fica cedendo no meio. Os projetos que realizei recentemente com o Victor foram ótimos. Ele concordou com tudo. Eu tô tentando fazer alguma coisa que o deixe impressionado. Tô tentando fazê-lo repensar esse potencial louco que eu tenho para oferecer. Se ele quer ir ao limite, ok, eu vou. O chassi está progredindo. A única coisa que falta é o motor. O meu amigo Larry tem um ótimo motor Volkswagen com dupla carburação. Não vai ser só tipo um carrinho de feira. É uma vitrine. Tem que cantar pneu, dar cavalo de pau.
Vai ficar o catiço. Agora que já está tudo encaminhado, eu vou até a loja do Victor só para ver o que tá rolando por lá. Eu tenho algumas ideias para deixar esse carro muito maneiro. Eu não quero contar ao Victor quais são, mas eu preciso saber para que ele vai usá-lo. O detalhe aqui é que tem uma grande rodovia adjacente à propriedade. Ou seja, tem trocentas pessoas que passam por lá todos os dias para trabalhar. O lance que eu acho mais legal sobre o Victor é que ele está sempre querendo chamar a atenção das pessoas. Nós construímos estruturas muito loucas, móveis diferentes, um dinossauro bem legal. Então, o que esse carro vai ser segue a linha dos outros projetos. Isso aqui só tem 1,80 de altura e dá pra ver muito bem lá da rodovia. Então, se fizermos algo mais alto, de repente, 2,70 metros. 2,70 seria perfeito. Em vez de criar apenas mais um cenário sem nenhum sentido, eu acho que eu posso fazer algo muito legal. Todas as picapes de trabalho do Victor têm pinturas estilosas, coisas super bacanas. Ele gosta de carros e eu acho que esse veículo precisa refletir o que ele faz. Você quer alguma coisa um pouco mais especial que a picape de trabalho normal com sua marca, né? Passar um tempo ali com ele ajudou a cimentar os meus planos. Eu tenho que voltar para a oficina e fazer esse carro. Minha ideia aqui é fazer com que o carro pareça ter 2 vezes o seu tamanho. Portanto, o plano é fazer com que as laterais se dobrem para cima e que ambas funcionem como letreiros. Vai ter 3 de altura por 2 de comprimento. A ideia aqui é que a traseira levante e que os lados se dobrem para cima. Eu vou usar essa dobradiça de piano de 1,80 m como dimensão para a porta lateral. Eu tô pensando em letreiros dentro e fora. Ou seja, se você está dirigindo, é claro que está fechado, mostrando uma pintura legal com o logotipo. Mas quando abre as portas, vira um outdoor gigante. Simples assim. Isso vai até lá em cima. E se torna uma área para um letreiro também. Parece um outdoor. Agora eu vou construir 2 paredes que vão se dobrar para fora. O lance desse veículo é que ele é como uma ameaça. Ele vai andar por aí com um visual maneiro, mas quando estacionado vai causar o mesmo impacto. E em seguida as laterais se dobram e ainda pode circular. Então ele é uma ameaça quádrupla, ele faz 4 coisas muito bem. Isso deveria abrir até em cima. Ah! É, abriu. Igual a traseira. O que está me preocupando é essa estrutura. Isso tudo é revestido. A janela vai ficar aqui. Eu vou dobrar um tubo quadrado e colocar na moldura da janela. Eu não estou fazendo nada usando outras peças de carros, que é a fórmula típica. Estou aberto à interpretação. Encaixado desse jeito. A razão pela qual eu usei o tubo quadrado é porque é tudo o mesmo material, mas também serve para dar suporte. Eu vou prender um apoio naquele canto traseiro que vai ajudar a manter a porta alinhada, mesmo no terreno mais acidentado. O barato aqui é que tudo parece estar se movendo. Quando você vê uma bailarina dançando, tira uma foto e fica meio estranho. Como se não fosse uma pessoa em pé normalmente. É com isso que esse veículo deve parecer. Vamos colocar isso para trás. E vai servir como peça de apoio. O alumínio vai precisar de algo no centro. Eu ainda não sei como vou dar rigidez a isso. Eu tô começando a entender essa coisa. Até agora é só uma coisa que estava na minha lista de desejos. Abre-te, sésamo. Abriu. E vamos ter a marca Ultra Greens. Tipo aqui. Eu conheço o jeito do Victor e espero que ele não venha aqui e mude de ideia. Eu gosto do jeito que tá ficando, mas conhecendo ele, tudo pode tomar uma direção diferente. Eu vou colocar um rack no teto, uma plataforma. Eu quero que seja forte, então eu coloquei travessas a cada 30 centímetros. Tudo o que eu tô fazendo é uma tela em branco pro Victor. Eu tô pensando em colocar alguma coisa no teto. Eu tô reforçando, fiz um pequeno rack e vou reforçar as portas e qualquer coisa que ele puser em cima. Acho que a última coisa que eu preciso fazer antes de mostrar ao Victor é criar a moldura pro rack do teto. O objetivo da estrutura do teto é ser super forte. Victor tem um histórico de arrancar coisas e eu quero garantir que isso aguente. A vantagem de trabalhar com um tubo quadrado é que eu tenho um dobrador para ele. É leve e eu posso trabalhar rápido.
Aqui vão ter pequenos suportes para sustentar. É só uma questão de qual deve ser a proporção da altura. Esse rack vai funcionar como um bagageiro para o caso de precisar colocar alguma coisa em cima. 10 suportes, 2 pequenos trilhos apoiando e fim de papo. O Victor tá vindo para cá e eu só quero mostrar mais uma coisa, como o primeiro conceito, que é o para-choque dianteiro. Isso aqui tá me lembrando os meus tempos de pastor. Só que não. Vou cortar as 2 extremidades e soldá-las. Oi, Ian, qual é a boa? Assim que eu entrei, como sempre, ele tinha feito mais do que eu esperava. Eu adorei o ângulo que você fez. Estive pensando e sonhando com isso também desde que saí. Eu queria, sabe, deixar bem inclinado. Não sabia se para trás ou para frente, mas você leu a minha mente. Em vez de fazer as portas como o plano mostrou, ela abre para cima, assim, as 2. Ficou demais. E aí vem o letreiro Ultra Greens, quando você estacionar. Ficou boa pra caramba. Eu estava pensando, ei, vou aprontar pra esse cara. Vou querer que ele faça algo que levante pra mostrar o meu letreiro. Então aí eu entro e é só levantar a porta que o letreiro aparece. O cara leu meu pensamento. Essa era exatamente a reação que eu estava esperando. Ele ficou amarradão e era por isso que eu precisava fazer todo o esqueleto antes de mostrar. Ele gostou de todo o conceito, nada a questionar. Consegui um motor 1776 com dupla carburação hot rod com um amigo. A traseira também abre para você colocar o que quiser aqui. Então tudo isso abre. É isso assim aí. Que vai ficar quando estiver aberto. São só 4 colunas. Perfeito. E as pessoas vão poder ver de longe, mas ficou muito louco, E também, olhando para o todo, fluiu muito bem como isso vai ficar com o para-brisa. Vai ficar muito quadrado também. Conversamos sobre algumas coisas, sobre mudar umas coisinhas. E é só arredondar um pouquinho, arredondar a janela, arredondar alguns cantos. Talvez aqui tenha que avançar um pouquinho mais. Victor é o controle de qualidade. Ele vê os defeitos e eu resolvo. O que ele disser vale. Se ele disser para curvar a dianteira, eu concordo com ele. E aí você tem um pequeno parasol embutido. Você já tem um parasol. A principal notícia que eu recebi hoje foi o sinal para avançar. Victor fez uma ótima recomendação na fixação do teto na dianteira. E é isso, não havia nenhuma outra melhoria. Eu vou cortar essa coluna e reposicioná-la. Vai ficar assim e vai ter uma curva suave idêntica às do rack do teto. Eu vou trocar essa metade e usar uma outra com o perfil do mesmo lado, mas vou poder jogar para cima. Em um ângulo, unindo ali, e posso até curvá-lo. Porque isso vai ser como um painel curvo, como se fosse um escudo protetor, como os antolhos de um cavalo. Vai ficar bem legal. Eu acho que vai dar certo, porque eu vou afunilar ali um pouco mais e vamos ter uma dianteira curvada, mas essa parede vai fazer uma curva. Eu acho que vai funcionar. Isso vai ficar aqui no canto, assim. Não vai ter nenhum ângulo. Victor tem um ótimo senso de estilo. O detalhe da janela é um exemplo perfeito disso. Eu não estava vendo o que ele via. Eu acho que deu uma boa ideia. Olhando assim, ficou ótimo. Tem uma superfície bem plana. Dá uma olhada no reflexo da luz. É isso que eu vou tentar manter no projeto. Até agora, nós só tínhamos um esqueleto. Era um conceito. Usei alguns moldes de papelão e, finalmente, coloquei os painéis de alumínio no lugar. Para ter uma ideia tridimensional. Uma obra de arte. O conceito aqui é simplicidade. Se puder colocar a chapa e ficar bonito, tá pronto. Eu acho que vai dar certo.
Fecha a porta. Não vai fechar até o fim, porque eu ainda tenho que terminar na parte de baixo. Mas a ideia é deixar parecido com uma nave espacial. A chapa é muito fina. Eu vou a parafusar, e isso aplica pequenos pontos de pressão ao redor de cada presilha. A ideia de uma carroceria reta é que ela não empene, certo? Então eu estou tentando descobrir como manter o material sob controle. Assim que instalei a chapa da porta, eu vi que o material ia servir. Eu já sabia de uma coisa: o maior desafio seria a dianteira. Havia muito mais painéis dobrados na frente do que nas laterais e na traseira. O aço vai ficar aparente aqui, mas 2 painéis de alumínio vão se juntar nesse canto. Eu tenho que criar um design bem limpo. O capô vai ser feito em uma peça que é uma série de curvas que vão sair da moldura do para-brisa e virar para baixo. 2,5 centímetros para fora, 2,5 para baixo, 60 para frente, 20 para baixo e 2,5 para trás. A peça deve encaixar assim que as laterais forem aparadas. Agora, eu preciso marcar onde vou encaixar por dentro. Dobrando um painel, eu consegui compor o visual suave da dianteira, tentando minimizar a quantidade de costuras expostas, sem sobrepor as juntas. Depois eu vou acertar as beiradas. Eu tô gostando de tudo. Isso não ficou legal. Parece um poderoso chefão. É o único problema aqui. O para-choque arredondado e as bochechas. Mas, no geral, era isso que eu queria construir. Bem a tempo pro Halloween. Vai ficar irado. Sempre faço várias coisas simultaneamente. Faz um tempo, eu trabalhei num projeto com meu amigo Stone. Ele me ligou e queria que eu ajudasse a montar uma exposição. Meu nome é Stone e eu sou fabricante de metal e escultor. Eu construo coisas ridiculamente grandes para festivais. O conceito inicial era uma série de esculturas que o Stone fez. Chama-se o Monstro Caolho. O tamanho original do monstro caolho era de pequenas esculturas. Esculturas de aço que eu fiz à mão e eram só pequenas esculturas que eu exibia em galerias. Ele me disse que queria construir uma escultura gigantesca de um monstro caolho. Uma escultura de 9 metros de altura. Eu vou falar uma coisa agora. Eu conheço o Ian e me conheço. Se surge alguma ideia nas nossas cabeças e a gente diz, isso seria legal. Literalmente, na manhã seguinte, nós não vamos desenhar, mas começar a construir. Isso aqui é o lado de dentro do monstro caolho, onde tem a parte mecânica e o motor. Esse negócio é um mutante. É uma estrutura de Ford, modelo A28. E eu instalei uma traseira de Mercedes-Benz com suspensão traseira independente, motor, transmissão e eixo dianteiro de picape Chevy. Uma das maiores e mais loucas reações que eu já tive, além de o que é? Que estranho. Ou seja, é algo tipo assim, nossa, o que é isso? Que estranho, mas quando você diz que é um carro ou não diz nada, entra lá e dá a partida e começa a dirigir no meio da multidão, a reação é, mas o quê? E diz, é isso aí, exatamente. Todas as esculturas do Stone são como um corpo esférico. Então, para tornar proporcional com o que ele quer fazer, nós tivemos que construir uma esfera de 5,5 metros de diâmetro. São tubos de alumínio presos nas extremidades para criar uma série de peças grandes que formam uma enorme esfera. A parte do Ian é uma das mais importantes. Não é o que você vê, mas o que está dentro do carro, que é transferir os controles que estariam a 1 metro de altura para 4 metros no ar e torná-los funcionais. Parece que você está dirigindo uma espécie de navio pirata. É uma estrutura enorme, a 4,5 metros do chão. Todos os controles e o volante estão lá em cima. Então, fizemos 2 lentes para o globo ocular, da mesma forma que eu fiz as bolhas de plástico e as lanternas de outros projetos. Para esse, eu usei um forno redondo, a mesma churrasqueira de propano e fiz esses formatos circulares seguindo as especificações do Stone. Ele sabia qual era o diâmetro do globo ocular. Nós fizemos um anel, uma placa de apoio e moldamos. É meio complicado porque é colorido, mas é translúcido. Não dá para pintar a peça, porque durante o dia pode parecer grande, mas à noite não vai parecer tão grande a 10 metros de altura. Precisa iluminar por trás, mesmo sendo pintada. Na verdade, a peça é totalmente translúcida. A luz penetra através da tinta.
Nós criamos nosso globo ocular com coisas que fizemos aqui na oficina. Montar a escultura é um grande esforço. Leva um dia inteiro. Mas a recompensa vem quando o sol se põe, você entra na cabine e sai por aí. É um veículo muito legal, é bem divertido. Funciona perfeitamente, é exatamente o que tem que ser. Um espetáculo dessa coisa louca que ninguém nunca viu. Ele tem um monstro caolho de 9 metros de altura que eu ajudei a construir. A minha missão com o Stone era ajudá-lo a realizar a sua visão. E é a mesma coisa com o Victor. Eu fiz todas as peças do quebra-cabeça para ele montar e tornar a sua visão realidade. Quer saber, eu tô muito feliz com o formato da van. As últimas coisas para fazer antes do Victor chegar são pequenos detalhes. Eu preciso acertar os arcos das rodas e os painéis traseiros. É tudo em aço. E a última coisa é abrir espaço para as rodas esterçarem. Eu me amarrei muito no visual dos pneus. Mas eu não quero que eles arrastem. Tá pegando no batente antes de pegar no pneu. Eu vou terminar o arco da roda usando aço de meio centímetro. É para isso que servem esses sulcos nos rolos, para fios de tamanhos diferentes. É só inserir que forma uma curva perfeita. Tá praticamente pronto. Eu vou fazer isso em cada vão da lateral. E em vez de ter esse metal frágil com borda afiada, teremos um bom material rígido com raio. Mas chega de trabalho. Eu quero começar a parte divertida. Eu cortei um monte de peças de madeira. Vai ser um simples assoalho de madeira e uma cobertura para o tanque de gasolina. A ideia é que seja removível para ter acesso fácil à parte mecânica. O legal do Victor é que eu sei que ele vai se amarrar. Sabe, eu convivo com ele há muito tempo. Eu sei o que ele pensa. E entregar para ele em estado bruto, eu acho que vai deixar em aberto para a oportunidade. Se isso estiver na casa dele, ele ficar olhando todas as tardes quando voltar do trabalho, vai progredir para uma coisa bem mais desenvolvida do que se ele viesse aqui com pedidos. Isso é mais do que uma simples peça de arte. É mais que um simples cenário. Isso é um Bunny Bug que funciona de verdade. Tem que esterçar, tem que acelerar, tem que parar. Eu voltei a ter 5 anos de idade. É perfeito. Mais uma coisa. Vamos fazer um banco. Esse aqui é o banco original da Kombi. E essa base aqui é muito alta. Nós precisamos mais de um banco de moto com uma almofada fina. Esse veículo não é para viajar pelo país. Com isso, eu vou ter uma peça única para instalar na van, sem precisar de todo um esquema com soldas, etc. São vários tubos quadrados. Eu vou moldar em formato de banco e colocar madeira nele. É isso que eu tô pensando. Mais ou menos assim. Era o que eu queria. Parece bom, super forte, super simples. O que acha, Hellhound? Concorda? Hã? O que você acha? Olha nos meus olhos. A vantagem da madeira é que vai ser mais fácil de forrar. A estrutura de metal vai ficar aparente e vai ser pintada. As peças de madeira vão ser revestidas com espuma e tecido. A ideia é, quando entrar no veículo, perceber na hora que é bastante confortável. Alguém um pouco mais baixo que eu vai encaixar melhor o joelho aqui. Tem altura. Na verdade, é aconchegante. Olhei para o banco e era exatamente o que eu tinha imaginado. Eu estou muito feliz com ele, nada mais a fazer. Então, a minha próxima missão é deixar o resto das chapas da carroceria, se não instaladas, pelo menos no lugar, de forma que o carro pareça uma caixa. Depois, é só conectar os controles e sair dirigindo. E aí, cara? Tô terminando os últimos detalhes. E aí, cara? Bom te ver. Eu revesti o interior com madeira, fiz o banco. Que legal. Os controles estão conectados. Já dá até pra ficou dirigir. Perfeito e parece bastante confortável também. E tem tudo a ver, mais uma vez, e está tudo fluindo do jeito que eu gosto, cara. Victor chegou e viu o banco que eu fiz.
Acertei em cheio. Ele não teve nada de ser, exceto legal. Você pode ver como eu me acomodo. Tem espaço suficiente para mim. É, eu sei. A posição de dirigir é boa. Eu consegui encaixar o volante, a embreagem funciona, os freios. Essa van vai ser uma viagem, ela vai empinar, não vai? O que esse cara faz sozinho num projeto é impressionante. Fui lá 2 dias, ele trabalhou pra caramba. O cara não dormiu, porque o que ele fez um trabalho de 3 semanas em 2 dias. Ficou do caramba, adorei a dianteira. A praticidade, quer dizer, nós adotamos materiais que têm a ver com o tema dos anos 70 e vamos revestir aqui com carpete. Talvez a gente instale uma caixa térmica ou algum tipo de... Talvez outro banco ou talvez uma porcaria de um aquário, quem sabe? Esse projeto começou como um utilitário com um letreiro. E o Victor está tão animado com o design que quer levar para o próximo nível. Todo mundo vai olhar. Eu coloquei no estacionamento só para ver. Chama muita atenção. Uma coisa é estar a 1,5 metro, mas do outro lado do estacionamento parece até uma nave espacial. Imagina quando a gente pintar a carroceria com umas cores muito doidas. Eu estou falando dos anos 70, cara. Só falta botar uma calça boca de sino e sair por aí. Eu instalei 10 milhões de parafusos nessa coisa. É só dar a partida e levar para sua casa. Talvez daqui a 2 dias. Me avisa que eu vou providenciar tudo. Meu pessoal está pronto. Falou. Acho que vai ficar muito legal. Larry disse que o motor está em perfeitas condições. Eu fiz umas coisinhas. Vi se a ligação do carburador estava desobstruída, se a bomba estava injetando combustível. Verifiquei o óleo e... estava pronto para funcionar. Gostaria de aproveitar esse momento e agradecer a você, Sr. Larry. O motor é ótimo. Pois é, o motor está perfeito, como ele disse. Antes de entregar, Victor pediu para eu instalar um para-choque traseiro. O carro vai para o Victor para fazer o acabamento na carroceria e a pintura. Ele fez uma lista do que queria. Um painel, um para-choque traseiro com engate de reboque, colocar escapamento, terminar aqueles painéis e os faróis. Eu tô achando que ele usa um tipo de carrinho que precisa de um engate de reboque simples. Não precisa ser reforçado. Eu vou instalar uma proteção que vai ser presa ao nosso antigo chassi. O detalhe aqui é que eu não quero soldar as ferragens ao motor. Tem umas pequenas mangas, então são elas que vão ser soldadas. Depois é só parafusar tudo. Perfeito. Talvez você se lembre da famosa pilha de sucata do meu amigo Bill. Eu fui lá, achei essa barra de aço que tinha um furo gigante nela que encaixa o engate de reboque. É como se você estivesse numa loja com aquelas prateleiras para os compradores impulsivos. Isso é o quintal do Bill para mim. Quando eu soldei aquela barra velha, ficou péssimo. A ideia toda aqui é deixar maneiro, não é? Então, só um pouquinho de solda plasma e pronto. Engate customizado. Assim que eu instalei os faróis, deu pra ver, sabe? Tinha um rosto, era um carro feliz. Esses faróis são de Kombi e Fusca antigos. Não tinha como ser diferente, era um kit para carros Volkswagen. Eu adoro Volkswagens. Eu posso trabalhar em milhões de Thunderbirds e nem ligar. Cada um tem a sua preferência. E esse veículo é um brinquedo com motor Volkswagen. Aliás, é um bugre de praia e isso é bem legal. É isso que dá personalidade, cara. Dá uma olhada, é um carro feliz. Sacou? Victor adora projetos na fase de acabamento. São como telas em branco para ele. Eu estava bem preocupado que pudesse modificar o projeto. Agora que está no acabamento, é hora de cuidar de todos os detalhes do interior e depois da pintura. Numa emergência, você será avisado.
Essa van vai ficar parada do lado de fora, no jardim. Não vai ser guardada em garagem. Os filtros de ar estão expostos. Precisam de alguma coisa para evitar que a água entre nos carburadores. Eu imaginei um design simples, para cobrir em cima, tipo um pequeno aerofólio de corrida, que também protege a lateral do motor. Se passar por sprinklers, por exemplo, não vai atingir o motor e danificá-lo. Eu acho que podemos definir esse carro como uma obra de arte feita à mão, sabe? Todo mundo vai se amarrar. Crianças, velhinhas. Parece um carro de brinquedo gigante. Vai chamar bastante atenção e vai fazer as pessoas sorrirem. O pessoal do Victor está trabalhando no carro. Eu acho que ele já pintou e está querendo que eu dê uma olhada. Como qualquer pintura personalizada, tá tudo protegido. Eu acho que ele fez várias linhas na carroceria. Mal posso esperar para ver. Parece totalmente estilo anos 70. Lembra que eu disse que íamos fazer uma grande jogada de marketing? Tinha que funcionar como ferramenta de marketing e ser maneiro ao mesmo tempo. Comecei a olhar para ele e pensei, anos 70, e fui além do carro de que eu precisava para ser o carrinho de uma locadora de plantas e flores / ferramenta de marketing. Eu o levei ao limite. Em vez de um caixote quadrado, eu disse, espera um minuto, cara. Preciso botar umas linhas aqui, precisa de brilho, precisa ser muito legal. Tudo que construímos tem que ser único, incomparável e fora do comum. Você tem 3 cores, prata, dourado e verde. Ainda vamos aplicar uma camada de verniz e com verniz podíamos adicionar tons de pérola ou metálico. Victor estava falando sobre um trabalho de pintura, algo inspirado nos anos 70. Quando começamos a tirar a fita e o papel, ficou claro que ele chamou alguém que sabia o que estava fazendo. É um gráfico marcante, eu gostei muito. Eu chamei meu amigo Bob Kozlik, um pinstripper fantástico. Ele veio e deu umas ideias e ele soltou a imaginação. Só tem uma coisa que me deixa em dúvida. A pintura tá tão boa com esse padrão, onde é que vai ficar o letreiro? Assim como você me surpreende, eu tinha que fazer alguma coisa para surpreendê-lo também. Nós estávamos tirando as fitas e o papel, e quando terminamos, não tinha letreiro. Eu pensei que fôssemos fazer um letreiro personalizado, e tudo que eu vi foram uns grafismos super legais. Eu estava pensando nisso e estava esperando você perguntar. Lembre-se, as portas abrem e o letreiro está lá, mas eu tive uma ideia genial, onde o bugre vai ter uma antena com uma plaquinha, ou seja, algo que... Quando você dirige, a plaquinha se move, chegando a 2, 3, 6 metros. Esse projeto começou como um esquema de publicidade e terminou como um bunny-bug utilitário muito doido. Eu ainda queria um letreiro, mas precisava que o carro, ou o veículo, ou isso fosse legal. Claro. O isso tem uma bandeira com a marca da Ultra Greens e as pessoas vão gostar pra caramba. O que é isso, entende? Entendo, claro. Eu chamo ele de isso. Essa coisa é tipo um veículo off-road na essência. E eu achei que a ideia que ele teve da bandeira é uma ótima ideia. Se você está nas dunas, é obrigatório ter uma bandeira. E também está representando a empresa, o que é bem legal. As pessoas não veem só o letreiro, também veem um veículo bem legal e perguntam, o que é isso? Bom, ele é um isso. Eu não sei do que o Victor está falando. Eu não sei o que é o isso. O carro é um bunny-bug 2014. Eu concordo plenamente. Ele teve uma ótima ideia para a placa. Agora é hora de fazer os detalhes finais. Fazer o interior é o típico processo para o Victor. Ele tem um especialista, o Lino, que fez todos os projetos dele. O cara é fera. E acho que vai deixar o interior um espetáculo. Aí eu disse, ok, isso é natural, é um carrinho de golfe, é um carrinho de transporte, precisamos de revestimento para o interior e exterior. Então eu disse, ei, Leno, pode colocar esse revestimento? Ele disse, posso sim. Acho que trabalhar com grama sintética vai levar a carreira do Lino a outro patamar. Victor está investindo tudo na Ultra Greens. Ele quer que o veículo represente o negócio. Então, ele botou grama sintética e usou flocos metálicos verdes com vinil no interior. Todos os elementos estão no lugar e eu tô ansioso para ver no que vai dar. Desde o início, eu sabia que estávamos construindo uma coisa com 4 rodas e um motor. Ele levou a outro nível, típico estilo Victor. Não fazíamos ideia do que essa coisa viria a ser. Está além de minhas expectativas. Não é um carro de exposição, é um utilitário que eu levei a um patamar acima. Ele vai ficar todo sujo e andar na lama. Tivemos sorte com o motor. É demais.
Tudo acabou funcionando muito bem. Ele anda bem. Eu não queria que ele fosse embora. Eu acabei me apegando àquela coisa. Dirigi-lo pela primeira vez foi muito legal. Ficou perfeito. Eu acho que o Victor vai usar o carro em mais lugares, além de só no trabalho. Então, além da pintura, ele caprichou no interior. Ele fez o interior com vinil personalizado. 2 tons. Banco especial, dourado e verde. Ele tem um volante personalizado e colocou grama sintética no interior em vez de carpete. Ficou uma beleza. Tá brilhando, polido. Colocamos a placa e ficou nota 10. Nossa ideia inicial era fazer um veículo utilitário com um letreiro. Mas sabe de uma coisa? Tem letreiros por todos os lados, mas o carro em si já é uma atração. Além disso, colocamos a bandeira. Se quiser, você pode tirá-la. Isso mostra que, no final, a ideia do Victor foi uma ótima jogada. O carro já chama a atenção parado no estacionamento. Tem as cores da frota, tem tudo a ver com os veículos de trabalho do Victor. O motivo pelo qual eu e Ian trabalhamos tão bem é porque ele é criativo e nós vamos em frente. Esse foi apenas um pequeno projeto, mas ele quer ir além. Ele quer construir alguma coisa incrível. Não posso esperar para ver o que virá. Versão brasileira Audiocore. Mestre do metal. Meu amigo Victor não é o típico admirador de carros. Eu construí mais coisas para ele do que consigo lembrar. Tudo, desde carros customizados a elementos arquitetônicos. Nada para ele é básico. Quando o Victor chega, ele vem com tudo. Tem uma grande ideia, quer fazer outro projeto e é sempre um pouco diferente do que fizemos antes. Eu sei que você não planeja muito, mas eu baixei uma série de planos que quero que você veja. Ok. Eu quero que seja fora do comum. A outra noite eu estava pensando num projeto que eu preciso. Eu tenho uma locadora de plantas e flores e quero um carro pequeno que chame atenção para o negócio. Algo que as pessoas vejam e pensem, nossa, que coisa legal. Se o Victor quer chamar atenção, veio ao lugar certo. Eu já vi algumas fotos, mas nunca soube qual era o nome. É basicamente um pequeno utilitário. Acho que o mais legal nesse projeto é porque é um kit car dos anos 70. Eu já tinha visto algumas fotos, mas nunca vi um ao vivo. Quando eu levei para o Ian, sabia que ele ia querer fazer isso. E eles te deram todas as dimensões e especificações. Todas as dimensões, mas lembre-se, como em tudo o que fazemos. Isso não significa nada. Significa que alguém construiu algo assim, então o nosso não pode ser igual. Vamos pegar os planos e dar uma viajada neles. Vai ser totalmente disco. Acho que vai ficar bem legal. Não sei o que podemos usar, não sei que tipo de fundação ou o que é isso. Se quer saber, eu tenho uma Kombi que já foi encurtada. Talvez funcione perfeitamente. Beleza. Alguém já cortou pela metade. Eles É encurtaram. perfeita, cara. Agora eu entendi o que você quis dizer. Essa é uma Kombi 1968. Olha, Ian, tem uma pergunta. O que você estava pensando quando comprou essa coisa? O que você vai fazer com isso? Não é meu não. É para outro cliente. Ele é quase tão excêntrico quanto você. Então, sabe, parece um carro de palhaço maluco. Temos planos. O meu amigo Mark trouxe uma Kombi do Canadá. Eu tô fazendo um projeto para ele e eu só vou usar a chapa externa de metal. Nós vamos usar as peças que sobraram. Ele usou o chassi encurtado e modificou. Acho muito legal, porque nada é desperdiçado. Provavelmente vai ter que alongar, não é? Eu acho que sim, é muito curto. O bom desse chassi é que ele tá intacto. Eu vou alongar e, conforme for, decido as dimensões da carroceria. Volte quando estiver todo cortado e decidiremos o que fazer. Vamos cortar e transformar em alguma coisa melhor. Qualquer coisa pode acontecer agora. Ele tem um ponto de partida, mas quem sabe para onde vamos? Eu vou cortar e ver no que vai dar. Valeu, já tá bom aí. Sai fora.
Cara, é um carro feliz. Sacou? Victor adora projetos na fase de acabamento. São como telas em branco para ele. Eu estava bem preocupado que pudesse modificar o projeto. Agora que está no acabamento, é hora de cuidar de todos os detalhes do interior e depois da pintura. Numa emergência, você será avisado. Essa van vai ficar parada do lado de fora, no jardim. Não vai ser guardada em garagem. Os filtros de ar estão expostos. Precisam de alguma coisa para evitar que a água entre nos carburadores. Eu imaginei um design simples, para cobrir em cima, tipo um pequeno aerofólio de corrida, que também protege a lateral do motor. Se passar por sprinklers, por exemplo, não vai atingir o motor e danificá-lo. Eu acho que podemos definir esse carro como uma obra de arte feita à mão, sabe? Todo mundo vai se amarrar. Crianças, velhinhas. Parece um carro de brinquedo gigante. Vai chamar bastante atenção e vai fazer as pessoas sorrirem. O pessoal do Victor está trabalhando no carro. Eu acho que ele já pintou e está querendo que eu dê uma olhada. Como qualquer pintura personalizada, tá tudo protegido. Eu acho que ele fez várias linhas na carroceria. Mal posso esperar para ver. Parece totalmente estilo anos 70. Lembra que eu disse que íamos fazer uma grande jogada de marketing? Tinha que funcionar como ferramenta de marketing e ser maneiro ao mesmo tempo. Comecei a olhar para ele e pensei, anos 70, e fui além do carro de que eu precisava para ser o carrinho de uma locadora de plantas e flores / ferramenta de marketing. Eu o levei ao limite. Em vez de um caixote quadrado, eu disse, espera um minuto, cara. Preciso botar umas linhas aqui, precisa de brilho, precisa ser muito legal. Tudo que construímos tem que ser único, incomparável e fora do comum. Você tem 3 cores, prata, dourado e verde. Ainda vamos aplicar uma camada de verniz e com verniz podíamos adicionar tons de pérola ou metálico. Victor estava falando sobre um trabalho de pintura, algo inspirado nos anos 70. Quando começamos a tirar a fita e o papel, ficou claro que ele chamou alguém que sabia o que estava fazendo. É um gráfico marcante, eu gostei muito. Eu chamei meu amigo Bob Kozlik, um pinstripper fantástico. Ele veio e deu umas ideias e ele soltou a imaginação. Só tem uma coisa que me deixa em dúvida. A pintura tá tão boa com esse padrão, onde é que vai ficar o letreiro? Assim como você me surpreende, eu tinha que fazer alguma coisa para surpreendê-lo também. Nós estávamos tirando as fitas e o papel, e quando terminamos, não tinha letreiro. Eu pensei que fôssemos fazer um letreiro personalizado, e tudo que eu vi foram uns grafismos super legais. Eu estava pensando nisso e estava esperando você perguntar. Lembre-se, as portas abrem e o letreiro está lá, mas eu tive uma ideia genial. Imagina quando a gente pintar a carroceria com umas cores muito doidas. Eu estou falando dos anos 70, cara. Só falta botar uma calça boca de sino e sair por aí. Eu instalei 10 milhões de parafusos nessa coisa. É só dar a partida e levar para sua casa. Talvez daqui a 2 dias. Me avisa que eu vou providenciar tudo. Meu pessoal está pronto. Falou. Acho que vai ficar muito legal. Larry disse que o motor está em perfeitas condições. Eu fiz umas coisinhas. Vi se a ligação do carburador estava desobstruída, se a bomba estava injetando combustível. Verifiquei o óleo e... pronto para funcionar. Gostaria de aproveitar esse momento e agradecer a você, Sr. Larry. O motor é ótimo. Pois é, o motor está perfeito, como ele disse. Antes de entregar, Victor pediu para eu instalar um para-choque traseiro. O carro vai para o Victor para fazer o acabamento na carroceria e a pintura. Ele fez uma lista do que queria. Um painel, um para-choque traseiro com engate de reboque, colocar escapamento, terminar aqueles painéis e os faróis. Eu tô achando que ele usa um tipo de carrinho que precisa de um engate de reboque simples. Não precisa ser reforçado. Eu vou instalar uma proteção que vai ser presa ao nosso antigo chassi. O detalhe aqui é que eu não quero soldar as ferragens ao motor. Tem umas pequenas mangas, então são elas que vão ser soldadas. Depois é só parafusar tudo. Perfeito.
Talvez você se lembre da famosa pilha de sucata do meu amigo Bill. Eu fui lá, achei essa barra de aço que tinha um furo gigante nela que encaixa o engate de reboque. É como se você estivesse numa loja com aquelas prateleiras para os compradores impulsivos. Isso é o quintal do Bill para mim. Quando eu soldei aquela barra velha, ficou péssimo. A ideia toda aqui é deixar maneiro, não é? Então, só um pouquinho de solda plasma e pronto. Engate customizado. Assim que eu instalei os faróis, deu pra ver, sabe, tinha um rosto, era um carro feliz. Esses faróis são de Kombi e Fusca antigos. Não tinha como ser diferente, era um kit para carros Volkswagen. Eu adoro Volkswagens. Eu posso trabalhar em milhões de Thunderbirds e nem ligar. Cada um tem a sua preferência. Eu acho que o material da carroceria está ótimo. Eu estou fazendo a estrutura com tubo de 1 polegada. Como a distância entre eixos vai ser mais longa, eu vou esticar para fora do chassi e continuar. É uma estrutura única, então a carroceria inteira é uma estrutura tubular que se sustenta, mas assim que você remove os outros 3 lados do tubo, tem apenas a parte inferior, que parece um trampolim. A minha ideia é reforçar tudo. Em vez de um tubo retangular de 1x3, eu vou botar um quadrado de 4x4 que vai se sobrepor à estrutura, esconder as imperfeições das dimensões e ser super forte. Olha, mamãe, o chassi não flexiona. Tá bem rígido. Agora a suspensão funciona e ele não fica cedendo no meio. Os projetos que realizei recentemente com o Victor foram ótimos. Ele concordou com tudo. Eu tô tentando fazer alguma coisa que o deixe impressionado. Tô tentando fazê-lo repensar esse potencial louco que eu tenho para oferecer. Se ele quer ir ao limite, ok, eu vou. O chassi está progredindo. A única coisa que falta é o motor. O meu amigo Larry tem um ótimo motor Volkswagen com dupla carburação. Não vai ser só tipo um carrinho de feira. É uma vitrine. Tem que cantar pneu, dar cavalo de pau. Vai ficar o catiço. Agora que já está tudo encaminhado, eu vou até a loja do Victor só para ver o que está rolando por lá. Eu tenho algumas ideias para deixar esse carro muito maneiro. Eu não quero contar ao Victor quais são, mas eu preciso saber para que ele vai usá-lo. O detalhe aqui é que tem uma grande rodovia adjacente à propriedade. Ou seja, tem trocentas pessoas que passam por lá todos os dias para trabalhar. O lance que eu acho mais legal sobre o Victor é que ele está sempre querendo chamar a atenção das pessoas. Nós construímos estruturas muito loucas, móveis diferentes, um dinossauro bem legal. Então, o que esse carro vai ser segue a linha dos outros projetos. Isso aqui só tem 1,80 de altura e dá pra ver muito bem lá da rodovia. Então, se fizermos algo mais alto, de repente, 2,70 metros. 2,70 seria perfeito. Em vez de criar apenas mais um cenário sem nenhum sentido, eu acho que eu posso fazer algo muito legal. Todas as picapes de trabalho do Victor têm pinturas estilosas, coisas super bacanas. Ele gosta de carros e eu acho que esse veículo precisa refletir o que ele faz. Você quer alguma coisa um pouco mais especial que a picape de trabalho normal com sua marca, né? Passar um tempo ali com ele ajudou a cimentar os meus planos. Eu tenho que voltar para a oficina e fazer esse carro. Minha ideia aqui é fazer com que o carro pareça ter 2 vezes o... É preciso pensar antes. Eu estava dando uma olhada nos planos e tentando encontrar um ponto de partida. O detalhe legal é que, na verdade, eu estou construindo uma carroceria do zero. É um design super simples, mas eu ainda não fiz desse jeito, e é isso que importa. Quando a gente olha a forma como foi construído, vê que usaram painéis de espuma e fibra de vidro. Mas a minha ideia é construir uma estrutura em perímetro, como um esqueleto de tubo de 1 polegada. Vai ser muito mais fácil estruturar, vai ficar parecido com uma gaiola. E depois vou revestir com chapa de alumínio. A ideia dessa estrutura é eu poder fazê-la de forma tridimensional e posicioná-la sobre os pneus, só para ver como é que fica na posição. Tá parecendo centrado no chassi. Assim que eu estabelecer o entre-eixos, preciso determinar a altura do teto, o comprimento total e o mais importante para mim, que é o ângulo do teto e o ângulo do para-brisa.
Esse tubo vai representar a altura do teto. Vamos ver onde estamos. Isso vai nos dar uma noção definitiva. A prioridade era determinar a altura do teto. Então, no momento, a ideia é fazer a traseira alta e a frente inclinada. Esse é o visual. Já tá parecendo uma nave espacial. É um bugre lunar. Acho que eu tô na direção certa. Vai ser um veículo tipo ficção científica, de desenho animado, extraterrestre, com aquela vibe disco-funk. Esses são os parâmetros. Eu coloquei uma grua de motor na traseira, só para poder levantar e abaixar a altura do teto, sem ter muito trabalho. Se eu estivesse construindo de acordo com o plano, eu estaria medindo. Eu estou tentando usar o plano como um modelo base que eu vou modificando. É como desenhar em 3 dimensões, entende? Se houvesse um programa CAD lá atrás, na Idade da Pedra, estaria nisso. Eu estava pensando em coisas estranhas, tipo se eu estivesse no deserto, em uma paisagem lunar. Esse aí seria o veículo ideal. O importante não é só medir, é ver se fica bom. Eu acho que o material da carroceria está ótimo. Eu estou fazendo a estrutura com tubo de 1 polegada. Como a distância entre eixos vai ser mais longa, eu vou esticar para fora do chassi e continuar. É uma estrutura única, então a carroceria inteira é uma estrutura tubular que se sustenta, mas assim que você remove os outros 3 lados do tubo, tem apenas a parte inferior, que parece um trampolim. A minha ideia é reforçar tudo. Em vez de um tubo retangular de 1 por 3, eu vou botar um quadrado de 4 por 4 que vai se sobrepor à estrutura, esconder as imperfeições das dimensões e ser super forte. É um design super simples, mas eu ainda não fiz desse jeito, e é isso que importa. Quando a gente olha a forma como foi construído, vê que usaram painéis de espuma e fibra de vidro. Mas a minha ideia é construir uma estrutura em perímetro, como um esqueleto de tubo de 1 polegada. Vai ser muito mais fácil estruturar, vai ficar parecido com uma gaiola, e depois vou revestir com chapa de alumínio. A ideia dessa estrutura é eu poder fazê-la de forma tridimensional e posicioná-la sobre os pneus, só para ver como é que fica na posição. Tá parecendo centrado no chassi. Assim que eu estabelecer o entre-eixos, preciso determinar a altura do teto, o comprimento total e o mais importante para mim, que é o ângulo do teto e o ângulo do para-brisa. Esse tubo vai representar a altura do teto. Vamos ver onde estamos. Isso vai nos dar uma noção definitiva. A prioridade era determinar a altura do teto. Então, no momento, a ideia é fazer a traseira alta e a frente inclinada. Esse é o visual. Já tá parecendo uma nave espacial. É um bugre lunar. Acho que eu tô na direção certa. Vai ser um veículo tipo ficção científica, de desenho animado, extraterrestre, com aquela vibe disco-funk. Esses são os parâmetros. Eu coloquei uma grua de motor na traseira, só para poder levantar e abaixar a altura do teto, sem ter muito trabalho. Se eu estivesse construindo de acordo com o plano, eu estaria medindo. Eu estou tentando usar o plano como um modelo base que eu vou modificando. É como desenhar em 3 dimensões, entende? Se houvesse um programa CAD lá atrás, na Idade da Pedra, estaria nisso. Eu estava pensando em coisas estranhas, tipo se eu estivesse no deserto, em uma paisagem lunar. Esse aí seria o veículo ideal. O importante não é só medir, é ver se fica bom. Eu acho que o material da carroceria está ótimo. Eu estou fazendo a estrutura com tubo de 1 polegada. Como a distância entre eixos vai ser mais longa, eu vou esticar para fora do chassi e continuar. É uma estrutura única, então a carroceria inteira é uma estrutura tubular que se sustenta, mas assim que você remove os outros 3 lados do tubo, tem apenas a parte inferior, que parece um trampolim. A minha ideia é reforçar tudo. Em vez de um tubo retangular de 1 por 3, eu vou botar um quadrado de 4 por 4 que vai se sobrepor à estrutura, esconder as imperfeições das dimensões e ser super forte. Olha, mamãe, o chassi não flexiona. Tá bem rígido.
Agora a suspensão funciona e ele não fica cedendo no meio. E vou reforçar as portas e qualquer coisa que ele puser em cima. Acho que a última coisa que eu preciso fazer antes de mostrar ao Victor é criar a moldura para o rack do teto. O objetivo da estrutura do teto é ser super forte. O Victor tem um histórico de arrancar coisas e eu quero garantir que isso aguente. A vantagem de trabalhar com um tubo quadrado é que eu tenho um dobrador para ele. É leve e eu posso trabalhar rápido. Aqui vão ter pequenos suportes para sustentar. É só uma questão de qual deve ser a proporção da altura. Esse rack vai funcionar como um bagageiro para o caso de precisar colocar alguma coisa em cima. 10 suportes, 2 pequenos trilhos apoiando. Fim de papo. O Victor tá vindo pra cá e eu só quero mostrar mais uma coisa, como o primeiro conceito, que é o para-choque dianteiro. Isso aqui tá me lembrando os meus tempos de pastor. Só que não. Vou cortar as 2 extremidades e soldá-las. Oi, Ian, qual é a boa? Assim que eu entrei, como sempre, ele tinha feito mais do que eu esperava. Eu adorei o ângulo que você fez. Estive pensando e sonhando com isso também desde que saí. Eu queria, sabe, deixar bem inclinado. Não sabia se para trás ou para frente, mas você leu a minha mente. Em vez de fazer as portas como o plano mostrou, ela abre para cima, assim, as 2. Ficou demais. E aí vem o letreiro Ultra Greens, quando você estacionar. Ficou boa pra caramba. Eu estava pensando, ei, eu vou aprontar pra esse cara. Vou querer que ele faça algo que levante pra mostrar o meu letreiro. Então aí eu entro e é só levantar a porta que o letreiro aparece. O cara leu meu pensamento. Essa era exatamente a reação que eu estava esperando. Ele ficou amarradão e era por isso que eu precisava fazer todo o esqueleto antes de mostrar. Ele gostou de todo o conceito, nada a questionar. Consegui um motor 1776 com dupla carburação hot rod com um amigo. A traseira também abre para você colocar o que quiser aqui. Então tudo isso abre. É isso assim aí. Que vai ficar quando estiver aberto. São só 4 colunas. Perfeito. E as pessoas vão poder ver de longe, mas ficou muito louco, E também, olhando para o todo, fluiu muito bem. Como isso vai ficar com o para-brisa? Vai ficar muito quadrado também? Conversamos. Tem umas pequenas mangas, então são elas que vão ser soldadas. Depois é só parafusar tudo. Perfeito. Talvez você se lembre da famosa pilha de sucata do meu amigo Bill. Eu fui lá, achei essa barra de aço que tinha um furo gigante nela que encaixa o engate de reboque. É como se você estivesse numa loja com aquelas prateleiras para os compradores impulsivos. Isso é o quintal do Bill para mim. Quando eu soldei aquela barra velha, ficou péssimo. A ideia toda aqui é deixar maneiro, não é? Então, só um pouquinho de solda plasma e pronto. Engate customizado. Assim que eu instalei os faróis, deu pra ver, sabe? Tinha um rosto, era um carro feliz. Esses faróis são de Kombi e Fusca antigos. Não tinha como ser diferente, era um kit para carros Volkswagen. Eu adoro Volkswagens. Eu posso trabalhar em milhões de Thunderbirds e nem ligar. Cada um tem a sua preferência. E esse veículo é um brinquedo com motor Volkswagen. Aliás, é um bugre de praia e isso é bem legal. É isso que dá personalidade, cara. Dá uma olhada, é um carro feliz. Sacou? Victor adora projetos na fase de acabamento. São como telas em branco para ele. Eu estava bem preocupado que pudesse modificar o projeto. Agora que está no acabamento, é hora de cuidar de todos os detalhes do interior e depois da pintura. Numa emergência, você será avisado.
Essa van vai ficar parada do lado de fora, no jardim. Não vai ser guardada em garagem. Os filtros de ar estão expostos. Precisam de alguma coisa para evitar que a água entre nos carburadores. Eu imaginei um design simples, para cobrir em cima, tipo um pequeno aerofólio de corrida, que também protege a lateral do motor. Se passar por sprinklers, por exemplo, não vai atingir o motor e danificá-lo. Eu acho que podemos definir esse carro como uma obra de arte feita à mão, sabe? Todo mundo vai se amarrar. Crianças, velhinhas. Parece um carro de brinquedo gigante. Vai chamar bastante atenção e vai fazer as pessoas sorrirem. O pessoal do Victor está trabalhando no carro. Eu acho que ele já pintou e está querendo que eu dê uma olhada. Como qualquer pintura personalizada, tá tudo protegido. Eu acho que ele fez várias linhas na carroceria. Mal posso esperar para ver. Parece totalmente estilo anos 70. Lembra que eu disse que íamos fazer uma grande jogada de marketing? Tinha que funcionar como ferramenta de marketing e ser maneiro ao mesmo tempo. Comecei a olhar para ele e pensei, anos 70, e fui além... Um pouquinho de solda plasma e pronto. Engate customizado. Assim que eu instalei os faróis, deu pra ver, sabe, tinha um rosto, era um carro feliz. Esses faróis são de Kombi e Fusca antigos. Não tinha como ser diferente, era um kit para carros Volkswagen. Eu adoro Volkswagens. Eu posso trabalhar em milhões de Thunderbirds e nem ligar. Cada um tem a sua preferência. E esse veículo é um brinquedo com motor Volkswagen. Aliás, é um bugre de praia e isso é bem legal. É isso que dá personalidade, cara. Dá uma olhada, é um carro feliz. Sacou? Victor adora projetos na fase de acabamento. São como telas em branco para ele. Eu estava bem preocupado que pudesse modificar o projeto. Agora que está no acabamento, é hora de cuidar de todos os detalhes do interior e depois da pintura. Numa emergência, você será avisado. Essa van vai ficar parada do lado de fora, no jardim. Não vai ser guardada em garagem. Os filtros de ar estão expostos. Precisam de alguma coisa para evitar que a água entre nos carburadores. Eu imaginei um design simples, para cobrir em cima, tipo um pequeno aerofólio de corrida, que também protege a lateral do motor. Se passar por sprinklers, por exemplo, não vai atingir o motor e danificá-lo. Eu acho que podemos definir esse carro como uma obra de arte feita à mão, sabe? Todo mundo vai se amarrar. Crianças, velhinhas. Parece um carro de brinquedo gigante. Vai chamar bastante atenção e vai fazer as pessoas sorrirem. O pessoal do Victor está trabalhando no carro. Eu acho que ele já pintou e está querendo que eu dê uma olhada. Como qualquer pintura personalizada, tá tudo protegido. Eu acho que ele fez várias linhas na carroceria. Mal posso esperar para ver. Parece totalmente estilo anos 70. Lembra que eu disse que íamos fazer uma grande jogada de marketing? Tinha que funcionar como ferramenta de marketing e ser maneiro ao mesmo tempo. Comecei a olhar para ele e pensei, anos 70, e fui além do carro de que eu precisava para ser o carrinho de uma locadora de plantas e flores / ferramenta de marketing. Eu o levei ao limite. Em vez de um caixote quadrado, eu disse, espera um minuto, cara. Preciso botar umas linhas aqui, precisa de brilho, precisa ser muito legal. Tudo que construímos tem que ser único, incomparável e fora do comum. Você tem 3 cores, prata, dourado e verde. Ainda vamos aplicar uma camada de verniz e com verniz podíamos adicionar tons de pérola ou metálico. Victor estava falando sobre um trabalho de pintura, algo inspirado nos anos 70. Quando começamos a tirar a fita e o papel, ficou claro que ele chamou alguém que sabia o que estava fazendo. É um gráfico marcante, eu gostei muito. Instalar uma proteção que vai ser presa ao nosso antigo chassi. O detalhe aqui é que eu não quero soldar as ferragens ao motor. Tem umas pequenas mangas, então são elas que vão ser soldadas. Depois é só parafusar tudo. Perfeito. Talvez você se lembre da famosa pilha de sucata do meu amigo Bill. Eu fui lá, achei essa barra de aço que tinha um furo gigante nela que encaixa o engate de reboque. É como se você estivesse numa loja com aquelas prateleiras para os compradores impulsivos.
Isso é o quintal do Bill pra mim. Quando eu soldei aquela barra velha, ficou péssimo. A ideia toda aqui é deixar maneiro, não é? Então, só um pouquinho de solda plasma e pronto. Engate customizado. Assim que eu instalei os faróis, deu pra ver, sabe, tinha um rosto, era um carro feliz. Esses faróis são de Kombi e Fusca antigos. Não tinha como ser diferente, era um kit para carros Volkswagen. Eu adoro Volkswagens. Eu posso trabalhar em milhões de Thunderbirds e nem ligar. Cada um tem a sua preferência. E esse veículo é um brinquedo com motor Volkswagen. Aliás, é um bugre de praia e isso é bem legal. É isso que dá personalidade, cara. Dá uma olhada, é um carro feliz. Sacou? Victor adora projetos na fase de acabamento. São como telas em branco para ele. Eu estava bem preocupado que pudesse modificar o projeto. Agora que está no acabamento, é hora de cuidar de todos os detalhes do interior e depois da pintura. Numa emergência, você será avisado. Essa van vai ficar parada do lado de fora, no jardim. Não vai ser guardada em garagem. Os filtros de ar estão expostos. Precisam de alguma coisa para evitar que a água entre nos carburadores. Eu imaginei um design simples, para cobrir em cima, tipo um pequeno aerofólio de corrida, que também protege a lateral do motor. Se passar por sprinklers, por exemplo, não vai atingir o motor e danificá-lo. Eu acho que podemos definir esse carro como uma obra de arte feita à mão, sabe? Todo mundo vai se amarrar. Crianças, velhinhas. Parece um carro de brinquedo gigante. Vai chamar bastante atenção e vai fazer as pessoas sorrirem. O pessoal do Victor está trabalhando no carro. Eu acho que ele já pintou e está querendo que eu dê uma olhada. Como qualquer pintura personalizada, tá tudo protegido. Eu acho que ele fez várias linhas na carroceria. Mal posso esperar para ver. Parece totalmente estilo anos 70.